que mudou no mundo do trabalho com a evolução da sociedade e da tecnologia? Que competências e habilidades vão ser exigidas do profissional do futuro? Esse é o tema do Repórter Senado, que vai falar das novas formas de trabalho. Vamos ouvir especialistas em coaching, recursos humanos, psicologia do trabalho e profissionais que vêm se adaptando aos novos tempos. Gente que vive para trabalhar, tem mais de um emprego, às vezes se desdobra em mais de uma atividade. Bom, o trabalho para mim é minha vida, né? Para mim é tudo. Trabalho braçal, manual, intelectual, informal. É digno sim, lavar carro no estacionamento, isso é um trabalho igual como qualquer um outro. É uma forma de você se sustentar e de se realizar profissionalmente. Ele faz a gente fazer a diferença no mundo onde a gente vive. Sem trabalho eu não posso sobreviver. Diversão. Esse é um valor pessoal, eu sou muito feliz com o que eu faço. Trabalho significa para mim um prazer. Dignidade, respeito, futuro. É o que te dignifica, né? Através do trabalho, você pode servir as pessoas. Ótimo se sentir produtivo e colaborar. Do trabalho mecânico da Revolução Industrial à sociedade do conhecimento e da informação, evoluímos para um cenário de economia globalizada. Isso vem produzindo metamorfoses que impactam diretamente no modo de se trabalhar, no modo de se conviver nos ambientes de trabalho e também no próprio significado do trabalho, do sentido do trabalho para aqueles que o realizam. Hoje, sem internet, celular ou computador, tem profissional que não consegue mais trabalhar. O escritório moderno pode dispensar secretária, mas não tecnologia. Então a gente tem que manter um contato constante, que se dá através de e-mail, celular, né? E para nós a tecnologia ela veio a favorecer. Guilherme Sartori, 28 anos, fez ciências contábeis, trabalhava em banco e agora é corretor imobiliário. É sócio de Évio Guedes, que é formada em Direito com pós-graduação em Gestão de Negócios em Turismo e em Direito Imobiliário. Évio teve uma agência de turismo e intercâmbio no modelo tradicional, aqui em Brasília, com 16 funcionários. Hoje o cliente que vai viajar, principalmente quem já tem uma certa experiência, ele vai na internet e ele compra tudo. Hoje o que a gente vende é realmente informação, conhecimento. A jornada de trabalho deles é flexível, mas isso não significa trabalhar menos. Hoje o nosso tempo é puxado, mais do que quando eu era bancário, porque no horário do banco era aquele horário fechado, de 8 às 18. Hoje nós não temos isso. Apesar de poder trabalhar em casa, Évio ainda mantém a rotina de ir ao escritório todo dia. Esse calor humano, isso é importante. As pessoas estão sentindo muita falta disso. Obrigação que Ricardo Cubas não tem mais. Ele trabalha em casa, é auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e adotou o teletrabalho desde 2009. Ricardo recebe os processos e precisa ir ao tribunal uma vez na semana, mas tem que estar disponível para comparecer toda vez que é convocado. Ricardo trabalha na análise de recursos às decisões do tribunal. Ele mostra a planilha eletrônica de produtividade e tem prazos acertados com a chefia. Usa a plataforma com a rede de dados do TCU e o laptop. Criou um home office. Precavido, tem 2 versões do sistema, o que lhe permite trabalhar até no sofá. O ganho de deslocamento vem compensando a entrega de um produto em menor prazo e com maior qualidade. Ser dono do próprio tempo não faz de Ricardo menos escravo do relógio que fica bem na parede da sala e ajuda o auditor a organizar o dia entre fazer as tarefas, se exercitar e cuidar da vida pessoal. O teletrabalho ele se adequa a um certo perfil de pessoa. No meu caso, que não tenho filho, não tenho animais domésticos, e, enfim, ele caiu como que uma luva na minha situação. Ricardo é um dos 175 servidores do TCU que hoje trabalham à distância. 7,5% dos 2.900 servidores do tribunal optaram pelo sistema, um percentual que é variável.
e já chegou a 15%. Uma portaria define as regras. No máximo, 30% dos servidores de cada unidade podem escolher o teletrabalho. A diretora de gestão de pessoas do TCU, Cláudia Mancebo, diz que a prática veio com um pacote de medidas para estimular os servidores a produzir mais. É uma prática mundial o teletrabalho. Eu acho que com as questões de dificuldade de trânsito, de locomoção nas grandes cidades, a questão ambiental, você melhorar até a questão do clima organizacional, levando o servidor a ter uma maior motivação para trabalhar, porque é muito claro que isso leva ao aumento da produtividade. Para que a pessoa fizesse teletrabalho, ela precisava ter que fazer com menos tempo aquilo que ela faria aqui no tribunal. Em dezembro de 2011, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi atualizada e passou a reconhecer o teletrabalho nas relações de emprego no setor privado. É um cenário absolutamente inédito, que coloca novos desafios, coloca problemas novos. O setor público está crescendo ainda de uma lei para regulamentar essa situação. O senador Cacildo Maldânia foi o relator do projeto de lei do teletrabalho no Senado e defende a proposta para estender ao serviço público também. Tem que ter mecanismos, aí nós temos que produzir ainda uma proposta. Quem sabe setores do serviço público tem um limite aí de 20%, 30% de servidores que podem dispensar de estar de corpo presente e pode exercer o serviço online. Eu acho que a administração tem que incentivar essa prática. É uma prática que, se bem cuidada, monitorada, ela só traz benefícios. Eu não consigo ver assim, nenhum prejuízo para a instituição, para o poder público, para o cidadão. Há 10 anos, o professor Mário César Ferreira, do Instituto de Psicologia da UNB, faz pesquisas sobre a qualidade de vida no trabalho, especialmente no setor público. Em regra geral, os resultados têm mostrado dados críticos, dados com uma dimensão mais negativa, em que a qualidade de vida no trabalho ou se revela claramente comprometida ou ela está em risco. Mário César destaca um aspecto em particular, o impacto negativo da tecnologia nesses tempos modernos. Eles estão se sentindo vigiados, monitorados. Ele chega para trabalhar, já tem uma câmera. Para onde você vai, te acompanha passo a passo. Cenário que o gênio de Charles Chaplin vislumbrou ainda nos anos 30 no filme Tempos Modernos. Hey! Quit stalling, get back to work. Go on. Então ele já, de algum modo, já tinha uma visão de como que essas tecnologias poderiam estar sendo utilizadas. Está sendo muito negativo para os trabalhadores, do ponto de vista da liberdade e da autonomia e de poder fazer, sobretudo, o trabalho com zelo. Veja a seguir as diferenças de gerações dentro das empresas e a técnica que ajuda as pessoas a investir na carreira e muitas vezes a mudar de vida. O Repórter Senado volta em instantes. Numa época de tantas mudanças, para ter sucesso no mercado de trabalho, o profissional vai ter que se adaptar. Um dos desafios é a convivência entre gerações e valores diferentes. Esse vídeo ilustra bem a geração digital que está nascendo. 90% do tempo é fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Multitarefa, Pablo é da geração totalmente conectada, que compartilha tudo. Trabalha ouvindo música, com celular, internet, 2 computadores. Aos 24 anos, o engenheiro de redes formado na UNB é servidor público do Prodazem, onde começou a trabalhar em 2012. É um dos novatos entre muitos veteranos. Mas a nossa geração é bem agitada mesmo, tenta fazer tudo ao mesmo tempo, vamos tentar resolver agora. Às vezes dá umas tropeçadas, né, pela afobação. Os fatos históricos moldam o comportamento, a cultura, os valores de cada geração.
E isso também se reflete no ambiente de trabalho. Profissionais de gerações diferentes têm um jeito de pensar, agir, habilidades distintas para dominar as tecnologias que trazem desafios à gestão nas empresas. Na divisão clássica, a geração Baby Boomers se refere a quem nasceu no pós-guerra, época marcada pela explosão de bebês. Pessoas criadas com disciplina e rigidez, em geral leais à empresa. 53 anos, o caixa José Danilo fez carreira no Banco do Brasil, onde entrou em 1983, quando completou o 2º grau. Ele pretende se aposentar aqui. Seguindo a linha de raciocínio da Toyota, dos japoneses, entendeu? Fidelidade à empresa. Então eu sou fiel a todos os chefes com os quais eu trabalhei. Quem nasceu entre 1960 e 1980 faz parte da chamada Geração X, que presenciou movimentos revolucionários. É a geração Woodstock, mais independente e empreendedora, aposta na carreira e nos estudos. Geração dos 80, né? Geração que revolucionou, né? Muita modificação, até a ciência, né? Mudou muito, 70, 80 e 90, a gente abriu, né? O projeto Genoma, entre outras coisas que teve nessas décadas, né? Então agora a gente está no século XXI, então eu fico preocupado mesmo qual vai ser o nosso futuro, né? Na questão de trabalho, nas N diversidades de atuação, né? A geração Y, nascida entre 1980 e 2000, é de uma fase de prosperidade econômica e acompanha a revolução tecnológica. Engenheiro eletricista, Douglas Provatsi deixou o emprego em uma operadora de telecomunicações para ser bancário, em busca de ascensão. Eu ganhava pelo menos umas 6 vezes mais do que eu ganho hoje aqui no Banco do Brasil, que hoje estou como escriturário, mas é justamente pensando, não hoje com 32 anos da minha idade, mas pensando na minha carreira após os 45 anos, que é chegar à função de executivo. 112 mil funcionários na ativa em todo o país e também no exterior. No maior banco brasileiro, a idade média aproximada é de 40 anos e o tempo médio de casa, 11 anos. As diferenças entre gerações são contornadas pela construção de valores. Tanto as gerações que entraram no banco na década de 80, como a minha geração, como a geração que acabou de entrar, é muito sedenta de valor. E quando nós trabalhamos senso e significado, isso liga, isso conecta as pessoas. O que a gente discute? Assuntos de interesse do funcionário. Para a turma mais nova do banco, a formação envolve jogos, aplicativos pelo celular. A universidade virtual é um portal de possibilidades. Cada um tem sua página, uma lista de cursos a trilhar. A nova geração abraçou muito essa nova forma de aprendizagem. E o game hoje, ele ajuda o profissional a lidar com inúmeras variáveis no contexto dinâmico que a gente vive. Em torno de 18% dos funcionários do banco têm mais de 50 anos. Vivian, aos 24, é minoria. Os mais jovens contratados dessa agência central em Brasília, ela e Douglas convivem bem com os mais experientes. A gente vai somando, trocando as experiências. Tem uns choques? Sempre tem uma coisa ou outra, mas a gente se entende. Conversando com os dois, a gente vai entendendo o que a gente tem que melhorar no ponto da juventude e da experiência. O investimento em formar líderes e gestores é outra estratégia. O processo de ascensão mudou, deixou de ser por tempo de casa. Hoje conta bastante a sua formação, hoje a sua avaliação de desempenho, né? As certificações internas, os cursos que você realiza. Gestão de pessoas é uma via de mão dupla. A empresa precisa oferecer as possibilidades e o profissional precisa dizer, eu quero. É neste ambiente que Pedro Ferreira, um jovem aprendiz de 17 anos, dá os primeiros passos. Ele quer ser engenheiro civil e espera se realizar com o trabalho. Tem muita gente que trabalha só por interesse financeiro, mas você tem que estar numa coisa que você gosta mesmo de fazer. Que habilidades exigir da geração do Pedro, do profissional do futuro, que tende a ter vários empregos ao longo da vida? Essa é uma bela questão, é um belo ponto de interrogação. Atualmente é uma capacidade que a gente chamaria assim de adaptabilidade, né? É um desafio para nós, que toda hora você tem que se adaptar. Criatividade, para ser ousado e para fazer além do que é esperado dele. Exigências cada vez mais fortes de natureza cognitiva. Tratamento de informação, processamento, tomada de decisões, né? Então,
Na literatura já se fala de que o trabalhador agora ele precisa de uma fluência tecnológica. Exige dinamismo, exige capacidade de compreender o outro. O que vai valer sempre, né? Que é o conhecimento, é o know-how do teu mercado de trabalho, mas principalmente, acima de tudo, é ética. Pensando em dar uma guinada na carreira, buscar novas conquistas? Conheça a técnica que estimula o potencial de cada um e se inspire na história de pessoas que decidiram mudar e hoje estão mais felizes. Com 32 anos no ofício de porteiro, José Laudelino nunca pensou em ter outra profissão. E quando se aposentar? Vou ter que arrumar alguma coisa para me fazer, né? Porque ficar sem trabalhar é ruim, né? Richard é guardador de carros desde os 7 anos. Aos 30, orienta o filho para fazer diferente dele. Estudar para não ser ninguém assim, que eu não... Lavar carro não é vantagem, né? Eu preciso dar exemplos de como é essa mudança que eu espero. Então eu preciso me inspirar. Dar uma guinada na carreira, na vida pessoal, explorar novos talentos e potenciais. Para quem não se contenta em passar uma vida inteira na mesma atividade e deseja mudanças, existe o coaching, uma técnica que virou tendência no mundo. O conceito foi importado do esporte. Coach é o treinador que estimula o atleta a melhorar o desempenho e chegar à vitória. Inspirado na figura do cocheiro, que conhece todas as alternativas de caminhos. Ele te ajuda a pensar sobre possibilidades, mas ele nunca define qual é o seu destino. O coach é um parceiro de jornada que vai te ajudar a construir a realidade que você quiser viver. Adriana era uma bem-sucedida professora de educação física quando descobriu o coaching, uma profissão nova e promissora. Eu diria que é uma competência que qualquer empresa quer. A capacidade de resiliência, a capacidade de se reinventar, a capacidade de ser criativo e de ser proativo, de entrar em ação, de buscar esse movimento. Isso é fantástico, tanto para quem está dentro de uma organização, como para quem vive a sua vida pessoal. Encontramos Adriana em ação no treinamento de uma turma de 60 pessoas com algo em comum. Elas têm uma característica básica. Elas olharam para as próprias vidas e elas pensaram, refletiram sobre quanto de vida ainda cabe nessa vida. Então são pessoas que querem melhorar. O poder da excelência é um treinamento para construir uma personalidade mais forte. Mistura técnicas de coaching, psicologia positiva e neurociência. Nós somos seres incrivelmente capazes e a gente usa muito pouco disso ao longo da vida. Porque a gente vai, ao longo das nossas experiências, atrofiando esse músculo da ousadia. Canetas, cartolinas para escrever sonhos, metas, desenhar um futuro próspero. É só o começo da brincadeira. O nosso cérebro, ele trabalha de maneira otimizada quando eu dou comandos claros. Eu ofereço exemplos para essa máquina. Porque, afinal de contas, mais dinheiro significa, de repente, mais R$10. Mudar de trabalho significa estar na baia do lado, de repente. Em grupos, a diversão é fazer uma colagem e ilustrar tudo o que se deseja. A administradora Kelly, o engenheiro Luiz, a educadora física Fabiana têm objetivos diferentes, mas a mesma motivação. Bastante feliz, mas eu acho que está na hora de buscar novos desafios. Mais uma ferramenta para eu poder crescer a minha empresa. E, é claro, o meu pessoal também, né? Tenho um sonho, né? Um sonho de abrir meu próprio negócio, de fazer aquilo que realmente preenche a alma da gente. O sucesso de Adriana inspirou o pai. Pedro Marques renasceu depois de um problema cardíaco e decidiu beber na mesma fonte do coaching. A partir do próprio desenvolvimento dela, um crescimento muito abrupto, e aquilo me causou surpresa, e eu perguntei literalmente para ela: onde é que você está bebendo água? Aos 62 anos, Pedro Marques comemora as conquistas. No começo desse ano eu voltei a voar de asa delta, que era o que eu fazia há 30 anos atrás. Pai e filha se emocionam nesta trajetória de tanto crescimento. Daqui a alguns anos olhar para trás e pensar que valeu a pena. Que eu saio dessa vida
e eu deixo esse mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Até me emociono. É muito gratificante. Eu escrevi para ela o seguinte: como você cresceu. As pessoas me perguntam qual é o segredo. Amor. Amor. A gente precisa encontrar amor em tudo. Amor no que a gente faz, amor no que a gente deseja para as pessoas, amor até pelos erros, porque a gente, quando erra, a gente também aprende. Amor. A vida é muito curta para ser pequena, por isso o dia de hoje só existe hoje. Então, todo dia é dia para ser feliz, todo dia é dia de se dar conta do quanto a gente já nasceu pronto e o quanto a gente merece uma vida que dá certo. A vida é curta para ser tão pequena. Com essa frase, a gente termina o Repórter Senado de hoje. Você pode conferir esta e outras edições do programa no portal do Senado na internet. O endereço é www.senado.leg.br/TV. Basta clicar em Repórter Senado e escolher. Até o nosso próximo encontro.